E aí, meus colegas? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Júlio Alexandre para mais uma correção de PET. Agora ensino religioso, mês de outubro, volume 5. Tá preparado? Tá mesmo. Deixa eu ver se você está preparado. Você já se inscreveu no nosso canal? Você já compartilhou com os outros amigos? Você já deixou seu comentário? Usa o comentário para colocar suas dúvidas, suas sugestões. Inclusive, nós temos agora nesse PET 5 as letras maiores. Eu utilizei outros recursos para atender os comentários de vocês. O tio aqui lê os comentários e se vira para trazer material de qualidade. Estou eu aqui agora, ainda engravatado, no calor da minha cidade, na madrugada de domingo, agora na madrugada de segunda, né? Preparando essa explicação para vocês. Então não custa nada. Eu gasto aqui minutos e mais minutos preparando o vídeo, fazendo as correções, copiando daqui, copiando de lá. Eu gasto, olha, tempo demais. Mas para se inscrever, você não gasta nem um minuto. Você vai lá naquele botãozinho, clica em se inscrever. Você vai lá no sininho e ativa as notificações. É rápido demais. Você vai ter menos trabalho que eu e vai ter um retorno bom. Porque aí você vai poder me acompanhar com muito mais facilidade. Nós vamos aí trabalhar língua portuguesa, ensino religioso, não somente para o 7º ano, mas para o 6º, para o 8º, para o 9º. Então compartilhe também com seus amigos. Beleza? Nós vamos falar sobre liderança espiritual. Ou melhor, nós vamos falar sobre líderes. No PET passado a gente até falou sobre os líderes religiosos, mas nós vamos ver que não é somente no contexto religioso que nós temos líderes. Nós temos o líder secular. O que é o líder secular, tio? Vou explicar daqui a pouco. Vamos para o texto? O que significa a palavra líder? Líder é pessoa que tem ações e palavras que influenciam o pensamento e comportamento de outras pessoas. É aquele que toma a frente, aquele que fala e ele é ouvido. Ele influencia, ele ajuda a mudar, a transformar o comportamento. Além disso, o líder é aquele que lidera, é aquele que coordena, é aquele que orienta. Ele ou ela, o líder no caso, eles podem ser líderes em diversas áreas da vida. Eles podem ser o líder da comunidade, eles podem ser o líder na família, eles podem ser o líder na política, eles podem ser líderes na escola. Você já foi presidente do Grêmio? Você já foi representante de turma? E aí? É uma liderança, não é? Uma liderança na escola. Nós podemos ter a liderança na religião, como nós já vimos no PET anterior, liderança no sindicato, e aí a gente ia citando e falando. A ideia é do que o líder faz. Ele influencia o pensamento e a conduta de outra pessoa. Ele faz com que outros o acompanhem, porque ele influencia, ele lidera, ele coordena, ele orienta. Nós já até falamos dos profetas bíblicos que denunciavam a opressão sofrida pelo povo e anunciavam a vontade de Deus. Com qual objetivo? Com o objetivo de uma sociedade mais justa. A nossa definição de secular. Nesse contexto aqui, tá certo? Secular se refere àquilo que não está ligado a alguma ação ou instituição religiosa. É aquilo que está fora do âmbito religioso, então é o âmbito secular. Nós vamos fazer essa distinção entre aquilo que é religioso e secular. Tudo aquilo que não é religioso é secular, ok? Os líderes seculares, eles assumem essa tarefa independentemente de terem religião
ou não. Eles fazem a mesma coisa que os profetas, segundo o texto do PET anterior. Eles lutam pelo direito do povo, para que possam ter acesso ao mínimo para se viver com dignidade, tendo alimentação, escolaridade, saúde, moradia, entre outros direitos e condições básicas da vida. Nós já tínhamos visto antes sobre os líderes religiosos. Nós vimos sobre a função deles dentro da tradição religiosa que eles representam e o impacto que eles podem causar na vida social. Demos até o exemplo daquele padre, lembra? Então hoje agora nós vamos falar sobre os líderes seculares, que são pessoas que se destacam pela generosidade e habilidade de liderar. Mas não somente isso, são pessoas que se comprometem verdadeiramente com o bem comum, com o direito de o outro existir de uma forma digna, em favor da liberdade, da vida e do meio ambiente. Um exemplo que nós temos de um líder secular é o de Chico Mendes. Ele nasceu em 44 e ele foi assassinado em 1988 por alguns madeireiros. Quem foi Chico Mendes? Ele viveu no Acre e ele se destacou na luta pelo direito dos seringueiros. O seu conhecimento da floresta amazônica e de como dela extrair o sustento levou a defender que a preservação ambiental traz ao ser humano mais benefícios e condições de sobrevivência do que o desmatamento. Ele foi contra o desmatamento. E ele morreu assassinado em uma emboscada por pessoas que não concordavam com a sua forma de pensar e desejavam desmatar e destruir mais a floresta. É claro, não há troco de nada, para ter lucros. Como Chico Mendes lutava contra o desmatamento, ele foi, infelizmente, assassinado. Uma frase de Chico Mendes que nós temos aqui é a seguinte: a nossa luta é pela defesa da seringueira, da castanheira. Essa luta nós vamos levar até o fim, porque não vamos permitir que as nossas florestas sejam destruídas. Pois bem, para ampliar o seu conhecimento, se puder e tiver acesso, veja os noticiários dos últimos dias sobre os recordes de incêndio e de desmatamento na Amazônia e no Pantanal. Está se falando muito sobre isso e também sobre a invasão das terras indígenas por garimpeiros. Nós temos aí um filme chamado Chico Mendes. Na verdade, o nome do título do filme é Amazonas em Chamas. Se você conseguir assistir esse filme, vai te ajudar muito a entender sobre o que é um líder secular. Agora sim, nós temos as nossas atividades para responder. Atividade 1, atividade 2, atividade 3. Eu vou colocar aqui no nosso arquivo para que a letra esteja melhor. Atividade 1. Em sua opinião, então, é a sua opinião. Pode ter resposta diferente, tio? Claro que pode, você pode dar a sua resposta. Em sua opinião, esses líderes, mesmo não sendo religiosos, podem ser considerados, sob algum aspecto, profetas em nossa sociedade? Sim ou não? Justifique a sua resposta. Então, primeiro você vai ter que falar se sim ou se não. Mas não é simplesmente falar se sim ou se não. Você vai ter que também explicar por que você pensa dessa forma. Eu coloquei o seguinte: no sentido de profeta dado pelo texto aí do nosso PET, podem ser considerados profetas. Porque, olha só, quando a gente lê, a gente encontra algumas coisas que a gente não gosta, né? Olha aqui, eu vou apagar isso daqui. E eu vou colocar no lugar aqui ao vivo para vocês. Diminuir um pouquinho aqui a nossa fonte. No sentido de profeta dado pelo texto, podem ser considerados profetas. Por quê? Denunciam a opressão sofrida pelo povo
Aqui eu vou ter que mudar também para a gente continuar na mesma lógica. Apelam para uma sociedade mais justa e lutam pela promoção da paz. Vamos conferir agora para ver se deu certinho. A gente fazer o texto na hora sem ler, a gente corre um risco de tirar um pouco da sua coerência, da sua coesão. Vamos lá. No sentido de profeta dado pelo texto, podem ser considerados um momento de silêncio aqui, ó. Mas vai ficar um negócio muito bom. A gente vai melhorando. A vida da gente é assim, a gente vai adaptando, a gente vai corrigindo, a gente vai se transformando. No sentido de profeta dado pelo texto, podem sim ser considerados como tais. Vamos lá, então. Vamos ver agora se a resposta ficou melhor. No sentido de profeta dado pelo texto, podem sim ser considerados como tais. Vírgula. Porque denunciam a opressão sofrida pelo povo, apelam para uma sociedade mais justa e... Tira essa vírgula aqui. E lutam pela promoção da paz. Agora sim a gente tem uma resposta. Para eu explicar essa resposta para vocês, os líderes seculares, que não são os líderes religiosos, eles podem ter a mesma função que tinham os profetas. Os profetas, eles não denunciavam a opressão, não denunciavam a injustiça, eles não lutavam por uma sociedade mais justa, pela promoção da paz. Líderes não religiosos também podem assumir esse papel, entre aspas, profético. A resposta está ali, acho que dá para entender, não dá? No sentido de profeta dado pelo texto, podem sim ser considerados como tais, porque denunciam a opressão sofrida pelo povo, apelam para uma sociedade mais justa e lutam pela promoção da paz. Beleza, está aí respondido e justificado. Atividade 2. Agora é sua vez de falar o que você compreendeu. Olha, pessoal. Escreva no balão com suas palavras sobre a importância das lideranças tanto religiosas quanto seculares. Pois bem, então eu coloquei ali, o mundo precisa de vozes e influenciadores que lutem por um mundo melhor. E no outro balão, eu coloquei, precisamos de pessoas generosas, honestas, que tomem a frente em prol do bem comum, do meio ambiente e dos direitos dos povos e suas dignidades. Belezinha. Pode ser que o seu professor fale assim, não, mas aqui você tinha que colocar a liderança secular e aqui liderança religiosa. Então você faz o seguinte, você coloca aqui, ó, liderança secular. E aqui você coloca aqui, ó, liderança religiosa. O mundo precisa de vozes e influenciadores que lutem por um mundo melhor. Olha só que eu vou aumentar, porque às vezes um professor ou outro pode não aceitar a resposta do jeito que está. Em suas comunidades
religiosas. Beleza. Agora aqui eu estou falando de líderes religiosos. Pronto. Beleza, opinião. Passa a borracha nesse ponto aqui, porque o ponto agora vai ficar aqui. E aqui agora eu estou colocando liderança religiosa, liderança secular. Belezinha? Tranquilo, não é? É o que você compreendeu, você pode colocar com as suas palavras. Atividade 3. Leia com atenção e analise a frase de uma música de Renato Russo. Em seguida, escreva uma pequena reflexão sobre a relevância do assunto abordado. Não se esqueça de compartilhar sua reflexão com seus familiares. Deve haver algum lugar onde o mais forte não consegue escravizar quem não tem chances. Então tá, eu vou ter que analisar essa frase e escrever uma pequena reflexão. Essa é a minha reflexão, você pode se identificar com ela ou não. O que eu coloquei aqui? Em cima do que a gente já tem estudado e desse trecho da canção do Renato Russo. Vivemos mais das diferenças do que das semelhanças. Preferimos enfatizar o que nos separa ao que nos une, e assim formamos grupos facciosos, polarizados e apaixonados de tal forma pelos seus que não conseguem enxergar o óbvio. Devíamos nos enxergar como humanos e não como negros ou brancos, homens ou mulheres, pobres e ricos, fortes ou fracos, opressores ou oprimidos. Quem dera se fôssemos cegos para o que nos difere, e assim aguçássemos nossos sentidos para perceber que, acima de tudo, somos humanos, e tão somente humanos. E como humanos, nós somos iguais. E como iguais, não utilizamos da nossa força para enfraquecer o nosso próximo, mas para sustentá-lo ao nosso lado. Essa é a minha pequena reflexão e com ela eu termino a explicação e a correção da semana 1 do nosso PET 5. Boa sorte, galera!